Veja, então a nossa preocupação aqui então no planejamento é você, ao mesmo tempo que faz um planejamento lícito, você está em conformidade com a legislação de um modo geral, a legislação tributária de um modo geral. E isso nada mais é do que o próprio compliance. O compliance ele fala o quê? Ele prega que a sua empresa tenha boas práticas. Né? O compliance, ele então não é só uma questão tributária, mas é uma questão de comportamento, uma questão moral, uma questão de você dificultar as práticas que podem trazer problemas para a empresa, seja em todos os níveis, desde a diretoria, desde os funcionários, você criar canais de comunicação para que a pessoa se sinta estimulada a denunciar fatos que não estão em conformidade com os princípios éticos da empresa, coisas desse tipo. E aqui no nosso caso, nós estamos mais preocupados com o cumprimento da legislação tributária. Né? E então, veja, no nosso caso aqui, as consequências, como eu já havia falado no início, são multas punitivas, por exemplo, as multas diretas, né? E sanções administrativas diretas que você tem quando você deixa de informar um valor, você deixa de entregar o SPED, você deixa de, enfim, você de alguma maneira retarda a informação que você deve entregar nos prazos que você deve entregar. Então você tem multas punitivas, você tem e dentro dessas multas punitivas você tem as multas de ofício, né, que elas são decorrentes do ofício, ou seja, o auditor foi na sua empresa, então ele vai te aplicar a multa de ofício, não tenha dúvida. Se ele identificar uma diferença de recolhimento que seja, ele não vai poder sair de lá sem te autuar com no mínimo 75% de multa de ofício. Por quê? Porque essa é a forma que a lei encontrou de tentar fazer com que a empresa espontaneamente cumpra suas obrigações. Então, se ela não cumpriu as obrigações e o auditor chegou lá, iniciou o procedimento fiscal, acabou a espontaneidade. Se acabou a espontaneidade, qualquer diferença de recolhimentos, valores não confessados, não apurados, vai ser autuado com no mínimo 75% de multa de ofício, podendo chegar até 225%, se houver outras situações que agravariam essa apuração. Temos as representações penais, fiscais para fins penais. Então, por exemplo, houve uma sonegação, houve uma fraude, o auditor vai fazer a aplicação, vai aplicar a multa qualificada, dizendo que houve uma conduta ilícita, e ele vai relatar isso num relatório sucinto. Ele não vai fazer grandes investigações, em regra, né? Ele vai simplesmente relatar a situação que ele encontrou de fraude ou sonegação. Mas isso vai para o Ministério Público e o Ministério Público vai pedir, é possível que peça para abrir um inquérito na Polícia Federal, para que a Polícia Federal aprofunde as investigações em relação àquele tema que o auditor apresentou na representação. Então, isso eventualmente pode virar uma denúncia por parte do Ministério Público, se esse inquérito apurar realmente a conduta dolosa do contribuinte, aí ele vai oferecer denúncia, aí o juiz pode acatar ou não, e aí o nosso contribuinte vira réu numa ação penal, e aí ele pode ser inclusive condenado aí a penas de restrição de direitos, pode ser até preso, pode ter aí problemas, né? Sanções penais. Então essas representações elas são cada vez mais comuns, porque a Receita Federal ela tem sempre aí um esforço de tornar o crédito tributário o mais líquido possível. Então, ela não quer fazer autuações que não vão virar recursos em nenhum momento.
Então, porque hoje é fato que a Receita faz muitas autuações e esses débitos ficam acumulados lá na Procuradoria e eles ficam, depois de um certo tempo, impagáveis, né? As empresas não pagam todos os débitos que são, todos os autos de infração lavrados, não, a maioria não são pagos, né? Por quê? Porque justamente o auditor vai lá, no momento que a empresa já está em fase falimentar ou qualquer coisa do tipo, ou por algum motivo o contribuinte não quer fazer a quitação ou não pode fazer a quitação desses valores. Aí o que acontece? A Receita, para poder tornar esse débito mais líquido, ela tenta usar o máximo do que ela pode dentro da legislação. Então, por exemplo, hoje o que mais se faz ali é sujeição passiva solidária. Então, as fiscalizações elas terminam sempre com representações e sujeição passiva solidária. O que é a sujeição? É você trazer para o polo passivo o próprio contribuinte, o próprio gestor. Então, você autua a empresa, se você identificou uma sonegação, e você vai dizer assim, como houve ilícito, você vai, acho que no artigo 135 do CTN ou alguma outra fundamentação legal, você fala assim, olha, como houve uma atividade ilícita aqui praticada pelo gestor, esse gestor passa a ser parte do polo passivo. E a dívida fica em nome do gestor, em nome do sócio, em nome dos sócios. Às vezes tem sócio lá que é a avó do sócio, está lá no contrato social, tal, pessoas que não têm relação nenhuma com a empresa no dia a dia e tem bens arrolados para todo lado. Por quê? Porque aí você coloca todo mundo todo mundo concorrendo para pagar aquele débito, consequentemente você vai fazer arrolamento de bens de todo mundo. Porque às vezes a empresa tem condições de pagar, mas o sócio não tem patrimônio para pagar. Então sai arrolando bens de todo mundo e cria aqueles constrangimentos, né? Então é isso que precisa ter muito cuidado. E aí nós também temos agora aí uma novidade, que é a lei anticorrupção, né, que ela faz o quê? Ela faz a responsabilização penal da pessoa jurídica. Então é a Lei 12.846 de 2013 que foi regulamentada pelo Decreto 8.420 de 2015 e está sendo aplicada aí na Operação Lava Jato, né? Ainda há muita discussão sobre essas questões de delação premiada, do pagamento das multas e tal. Mas a questão é que a lei anticorrupção, ela traz de fato aí uma série de procedimentos e de sanções, de multas pesadas que são aplicadas às empresas que têm essas condutas ilícitas, ok?